E falando sobre um problema que qualquer brasileiro passa quando resolve mudar para o exterior, é a questão da língua materna, se você deve ensinar para os seus filhos ou não. E esse tema é um tema, na verdade, bem discutido dentro da comunidade e até mesmo em fóruns de discussão sobre setores da prefeitura, onde toma conta ali do aprendizado das crianças estrangeiras. É uma questão que muitas vezes parece ser óbvia por muitas pessoas, mas na verdade é uma questão bem complexa mesmo. E nesse vídeo eu queria passar para vocês alguns problemas que as famílias enfrentam e o meu ponto de vista sobre isso também. Quando você é estrangeiro e chega no país exterior, uma das primeiras coisas que você se preocupa é com a escola dos seus filhos, é com o aprendizado do seu filho. Então, no caso aqui do Japão, você tem duas opções. Você pode colocar o seu filho numa escola brasileira ou você pode colocar o seu filho numa escola japonesa. E se vai colocar na escola brasileira ou japonesa, também existe um tipo de conflito, mas hoje eu quero focar apenas na parte da comunicação, na parte da língua materna. Mas se você resolve colocar o seu filho na escola japonesa, o ideal seria que o seu filho vá para a escola japonesa e dentro da escola ele possa aprender o japonês, se desenvolver ali nas matérias e dentro de casa ele possa exercer a língua materna, o português, e dessa forma ele pode crescer aprendendo as duas línguas. Então aqui aparecem as crianças bilíngues, que falam o japonês e o português no mesmo nível. Só que um problema que acontece muito com as crianças bilíngues, e aconteceu até comigo também, é que muitas vezes a gente aprende o japonês na escola, a gente aprende o português em casa e aparentemente parece que as crianças estão se desenvolvendo bem. Mas se você reparar, dentro da escola parece que ela está se comunicando bem também, mas as notas às vezes não é muito boa. Mas por mais que a criança se esforce tentando estudar, é muito difícil a criança aprender o japonês acadêmico, onde ela precisa adquirir o idioma suficiente para que ela possa se desenvolver nas matérias da escola. Uma coisa que aconteceu comigo é que eu falava até que bem o japonês. Eu tinha meus amigos, né? Eu pensava que eu falava bem, mas não tinha jeito, eu não conseguia acompanhar as matérias, eu tinha muita dificuldade com os kanji, eu não conseguia entender o que o professor falava nas matérias de língua japonesa, nas matérias de matemática, porque até na matemática parece que é só número, mas existe contas que fica escondida dentro dos textos. Existem várias formas de ensinar matemática. E mesmo o professor também me explicando sobre como que faz a conta, eu não conseguia entender o que ele falava. E ele tentava me explicar e eu também não conseguia entender. E quando eu chegava em casa também e pedia ajuda para os meus pais também, eles não entendiam como que funciona a matemática do Japão. A gente não tinha internet na época, a gente também não tinha muito recurso. E até mesmo escola assim de reforço, a gente não tinha muito conhecimento também. Então tem essa parte também, que por mais que a criança se esforce e pareça que ela está falando o japonês, muitas vezes ela não está indo bem na escola. É claro que existem exceções também. É claro que existe criança que fala muito bem o português, fala muito bem o japonês e tira nota muito boas na escola. E muitas vezes a gente acaba vendo isso e a gente acaba cobrando também dos nossos filhos, falando, fulano de tal, ele consegue. Então não faz sentido o meu filho não conseguir. O meu filho, aparentemente, ele fala bem o japonês, mas por que será que ele não se desenvolve ali na escola, como fulano de tal? O meu filho deve ser preguiçoso? Então, essa é a mentalidade que muitas vezes as crianças acabam recebendo. E uma coisa que eu quero destacar também é que para uma criança aprender dois idiomas, na verdade não é tão fácil assim. Cada pessoa, existe a sua capacidade, existe a sua vocação e até mesmo um adulto, por mais que ele tente, muitas pessoas não conseguem adquirir dois idiomas. Então, na verdade, essa parte assim da língua, essa parte assim de aprender um idioma é um tipo de vocação. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, tem gente que vai super além disso, tem gente que aprende 2, 3, 4, 5, 6 idiomas também. Mas isso é uma capacidade individual da pessoa. Nem todo mundo nasceu para falar mais de uma língua. Mas como a gente mora no Japão, é muito importante a gente aprender o japonês. Então eu acho melhor focar no japonês do que focar no português. E se a sua criança ela tem a capacidade de aprender o japonês e aprender o português junto, então parabéns, você tem que incentivar o seu filho, fazer com que ele se sinta à vontade para aprender os dois idiomas. Assim ele vai se desenvolver muito mais. Mas se o seu filho ele não tem a capacidade de aprender os dois idiomas, então você vai ter que escolher qual que é melhor para ele. E no caso, se os seus planos futuros estão no Japão, eu aconselho a aprender o japonês.